Olá pessoal, esse é o canal Medicinologia e hoje vamos falar sobre a síndrome de Cushing. Então, a síndrome de Cushing ela é uma consequência de um estado de hipercortisolismo no corpo, né? Que aí vamos explicar mais na frente esse aumento do cortisol pode ser tanto iatrogênico quanto endógeno. Então, sobre as causas da síndrome de Cushing, como eu falei, existem as causas exógenas e as causas endógenas. Vale lembrar que as causas exógenas são as mais comuns da síndrome de Cushing, que são, por exemplo, na reposição de glicocorticoides em pessoas com doenças autoimunes, por exemplo. Já as endógenas, elas podem ser classificadas em, em doenças com ACTH dependente e doenças ACTH independente. Nesse caso, as doenças de ACTH dependente são as mais comuns e representam cerca de 80%, enquanto os ACTH independentes representam 20% das causas endógenas. Essas são a lista das causas que podem levar à síndrome de Cushing por ordem de prevalência, né? Então, a principal, a mais comum dessas vai ser a doença de Cushing. Depois vem a secreção ectópica de ACTH e depois a secreção ectópica de CRH. Já das ACTH independentes, você tem o adenoma adrenal, carcinoma adrenal, hiperplasia adrenal micronodular e a hiperplasia adrenal micronodular. Bom, bom, falando agora sobre as causas de doença de Cushing endógena, da síndrome de Cushing endógena, aliás, a primeira delas é a doença de Cushing, que é importante não confundir com síndrome de Cushing, a síndrome de Cushing é uma síndrome que engloba várias causas e a doença de Cushing é uma patologia específica. Então, a doença de Cushing, ela está relacionada a um corticotropinoma, ou seja, é um tumor localizado na hipófise, que é hipersecretor de ACTH. É importante salientar que ele pode ser tanto um microadenoma quanto um macroadenoma. Muitas vezes esses microadenomas podem nem ser vistos nos exames de imagem. E geralmente ele é uma patologia, um tumor benigno. Com a questão da epidemiologia, a doença de Cushing ela é mais prevalente em pessoas do sexo feminino, da idade entre 15 e 50 anos. E, juntamente por essa hiperestimulação, produção de CTH pode causar uma hiperplasia adrenal bilateral, pelo maior estímulo que está ocorrendo. Então, aqui mostrando o eixo hipotálamo adenopófise córtex adrenal. Na doença de Cushing, você vai ter um aumento na liberação desse ACTH. Consequentemente, você vai ter um aumento também do cortisol. Aí, com relação ao cortisol, ele vai realizar um feedback negativo, tanto na adenopófise quanto no hipotálamo, para reduzir a secreção dos hormônios dele, porque de uma forma bem leiga, digamos assim, o corpo vai entender que já tem bastante cortisol. Então ele não precisa mais, então ele vai fazer um feedback negativo para reduzir a produção do cortisol e dos hormônios que antecedem a ele, para reduzir sua produção. Mas a sensibilidade a esse feedback negativo está reduzida na doença de Cushing, justamente porque você tem um aumento exacerbado da ACTH. Um outro caso seria a secreção ectópica de ACTH e CRH, ou seja, uma secreção que ocorre fora da hipófise. Vão ser causadas por neoplasias, geralmente não hipofisárias, sendo que a principal dela é mais relacionada ao carcinoma de pequenas células de pulmão, mas outros padrões também, outros tumores também estão envolvidos, como os tumores carcinoides, brônquicos e tímicos, feocromocitomas, melanomas, carcinoma medular tireoide, próstata, mama, ovário e vesícula.
Então pode ver que tem uma grande variedade de tumores que podem causar. Importante salientar que apresentam dois padrões evolutivos, e esses padrões evolutivos vão depender da agressividade do tumor. Em tumores mais, nossa agressão ectópica, em tumores mais agressivos, as manifestações clínicas vão ser bem mais rápidas em comparação de tumores indolentes. Ou seja, uma vai ter uma progressão mais rápida da doença, a outra vai ter uma progressão mais insidiosa. Outra causa seria uma atividade suprarrenal autônoma, que uma coisa interessante é que é a principal causa de síndrome de Cushing na infância, sendo que na infância, 50% desses casos estão relacionados a um carcinoma adrenal. Então é importante ficar atento, principalmente nas crianças. E aí, como que vai diferenciar um carcinoma do adenoma? Os carcinomas, eles sempre, quase sempre, eles são maiores do que 6 centímetros, e os adenomas geralmente são menores do que 3 centímetros. Além disso, os carcinomas, eles tendem a secretar mais androgênios do que o cortisol. Então, você vai ter mais sinais sobre virilização precoce nas crianças, por exemplo, ou virilização das meninas e das mulheres. Então, esse é outro fator para você tentar diferenciar. E uma coisa também importante é que existem dois tipos de hiperplasia nodular autônoma das adrenais, né? Você vai ter tanto a hiperplasia nodular micronodular e também a macronodular. Outra causa que é a principal de todas é o Cushing iatrogênico, que vai ocorrer principalmente em pessoas que fazem uso crônico de corticóide, como, por exemplo, o uso de prednisona maior ou igual a 7,5 miligramas por dia. E com isso você vai ter uma supressão do ACTH e CRH, né? Pois você vai ter aquele feedback negativo presente. Com relação ao quadro clínico da síndrome de Cushing, de forma geral, é consequência do hipercortisolismo, você vai ter principalmente uma apresentação de uma obesidade centrípeta progressiva, uma face de lua cheia e estrias cutâneas largas, como você pode ver principalmente aqui no abdômen. Além dessas alterações mais visíveis, você vai ter também outros achados. No sistema músculo-esquelético, você vai ter uma fraqueza muscular proximal. Você pode ter uma osteopenia, favorecendo o desenvolvimento também da osteoporose. Você pode favorecer o desenvolvimento de alterações metabólicas, como a diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e alcalose metabólica hipocalêmica. Além disso, outras alterações neuropsíquicas e sexuais, você pode ter insônia, labilidade emocional, oligo ou amenorreia, a presença de virilização nas mulheres e impotência nos homens. Com relação ao diagnóstico, o primeiro passo do diagnóstico é você identificar o hipercortisolismo, que pode ser feito com 3 exames, que você tem a dosagem do cortisol urinário de 24 horas, você tem o teste de supressão com dexametasona em dose baixa, que esse exame ele é realizado com 1 miligrama de dexametasona administrado às 23 horas, e você vai medir o cortisol plasmático de 8 a 9 horas da manhã do dia seguinte. E também tem a medida do cortisol plasmático salivar. Esse salivar, por exemplo, é muito utilizado, pois o paciente pode coletar o exame em casa, por volta das 23 horas, meia-noite, que é onde vai ter o pico do cortisol. Então, esse aqui é um algoritmo sugerido pelo Vilado para o diagnóstico do hipercortisolismo, né? Aqui ele recomenda a realização do cortisol salivar e o teste de supressão com 1 miligrama de dexametasona. Se esses dois testes estiverem normais, você vai excluir a síndrome de Cushing. Se o deles estiver alterado, você vai confirmar a síndrome de Cushing.
E se você ainda tiver resultados duvidosos ou discordantes, você pode fazer esse outro teste aqui mais complexo. Você vai fazer a supressão com, com DMS de 0,5 miligramas de 6 em 6 horas por 48 horas, né? A dexametasona. E se o casal sério tiver maior que 1,8, vai estar confirmada a síndrome de Cushing. Então, falando agora sobre a investigação da síndrome de Cushing, depois que você já tem o hipercortisolismo identificado, você vai fazer a dosagem do ACTH em 2 amostras. Se o ACTH vier suprimido, faz a favor de um tumor da adrenal. Então, você vai solicitar uma TC de abdômen. Se a TC vier positiva, você vai fazer a adrenalectomia. Se o ACTH estiver normal ou elevado, você vai solicitar o teste de supressão com dose alta de dexametasona, que também é chamado de teste de Little 2, que é realizado com 2 miligramas via oral de 6 em 6 horas de dexametasona nas 48 horas que antecedem a dosagem do cortisol. E o teste CRH, que é feito com a administração de CRH exógeno ou do DT-AVP, se o CRH não estiver disponível, que você vai dosar o ACTH e o cortisol para ver qual a resposta deles a esse CRH. Então, se você tiver uma supressão do cortisol maior que 50% no teste de Lido 2 e tiver uma excessiva resposta do ACTH ao cortisol, isso fala muito a favor a ser a própria síndrome de Cushing. Então você vai realizar a ressonância magnética, se identificar um micro ou um macroadenoma, você vai fazer uma cirurgia transesfenoidal. Se for uma ressonância magnética dúbia ou normal, você vai fazer um cateterismo bilateral dos fios petrosos inferiores. Se desse resultado de um gradiente menor que 2 ou menor que 3 pós o exame do CRH, você vai investigar uma síndrome da CTH ectópico. Se você encontrar uma alteração nesse cateterismo bilateral dos seus petrosos, você vai fazer uma cirurgia transesfenoidal. Com relação, se essa supressão do cortisol for menor que 50% e tiver uma hiporresposta ao CRH, você vai fazer também uma ressonância magnética de célula tosca. Se identificar um macroadenoma, você vai fazer uma cirurgia transesfenoidal. Se tiver um microadenoma, você vai fazer o cateterismo bilateral. E se der aquele resultado, você também vai investigar o ACTH ectópico. E se você encontrar alteração, você vai fazer a cirurgia transesfenoidal. Então, com relação ao tratamento, vai depender de qual a etiologia da síndrome de Cushing. No caso, o tratamento da doença de Cushing, o tratamento de escolha é a ressecção transesfenoidal. De acordo com o lado do tumor, geralmente vai fazer uma hemihipofisectomia, tá? Em alguns casos refratários, você pode realizar radioterapia e ainda, se for continuar refratário, você pode fazer adrenalectomia bilateral. E ainda, você pode fazer o uso de inibidores de esteroidezinase adrenal, como cetoconazol, metirapona ou mitonato via oral, ou etomidato IV em baixas doses. Com relação ao tratamento do ACTH ectópico, geralmente vai ser um tratamento paliativo, porque geralmente você identificou esse paciente no estado mais tardio de um câncer, mas se o tumor for tratado, você vai realizar a ressecção do tumor. Se tiver uma síndrome de Cushing associada, você pode fazer uso de drogas inibidoras da esteroidogênese, que foi aquelas que eu falei no slide anterior. Você pode também realizar adrenalectomia bilateral e a ressecção do tumor causador. Com relação aos tumores suprarrenais, o tratamento vai ser a adrenalectomia videolaparoscópica unilateral. Importante que depois disso você deve ficar monitorando o cortisol, né? Na realidade, em todas as causas que a gente falou, tem que ficar monitorando o cortisol desse paciente, porque ele pode entrar tanto no estado de hipocortisolismo ou ele ainda pode continuar refratário com a síndrome de Cushing.
Aí é importante que tumores acima de 6 centímetros devem ser abordados por via laparotômica, pelo risco de ser um tumor maligno. E isso pode se usar também mitato em pacientes com carcinoma é, adrenal metastático, para aumentar a sobrevida desses pacientes. Com relação à hiperplasia adrenocortical primária, você vai realizar as drogas inibidoras de esteroidogênese adrenal, que você deve realizar até que seja possível fazer adrenalectomia bilateral. Então, é uma forma de reduzir os sintomas até o hipercortisolismo, até que seja o tratamento feito o tratamento definitivo. Então, as referências foi o livro de Endocrinologia Clínica, do Lúcio Vilar, a quinta edição.